Muito bem. Avançando no meu tema aqui, efetivamente, eu vou falar de uma questão que parece um pouco técnica, mas para a gente prática, que milita no direito de família, certamente um dia já percebeu alguma dificuldade, alguma barreira, alguma limitação vinculada a essa ideia de a indisponibilidade do direito de família. Que a gente aprende na faculdade, nos primeiros anos da faculdade a gente aprende isso, né? A gente não dá muita bola, muitas vezes, mas na atividade profissional, como advogado ou outra profissão, muitas vezes vai esbarrar com essa expressão, que ela é citada assim, em acórdãos, em despacho, em decisões. Não, o direito de família é indisponível, logo tal conduta não é permitida. O direito de família é indisponível, isso não pode ser acordado. O direito de família é indisponível, isso não pode ser, então, sequer discutido algumas coisas, porque há uma indisponibilidade. É uma áurea assim, muito forte que paira sobre o direito de família, sobre diversas questões. Isso é repetido há muito tempo, de certo modo, sem muita discussão. E é um grande limitador. Essa percepção do direito de família como indisponível, que, de certo modo, é citada pela doutrina aí, sem grandes discussões, hoje a doutrina majoritária é quase ainda unânime em dizer isso, ela vem trazendo muitas dificuldades para as partes, para as pessoas, para os nossos clientes, enfim, para todo mundo que quer ter deliberações na sua vida afetiva, patrimonial e procedimental, e vem tendo, então, muita repercussão. E, em vista disso, eu fui estudar esse tema e voltei, então, a fazer meu doutorado agora, que eu defendi em fevereiro desse ano na Universidade Federal do Paraná, e fui tentar ressignificar o que é essa indisponibilidade, qual que é o sentido disso, o que isso tem, efetivamente, de coerência com os nossos princípios, valores e regramento contemporâneo, o que não tem mais, o que poderia ser, quem sabe, repensado. E, a partir disso, então, que cheguei à conclusão, e aqui vou passar alguns slides para ajudar a gente a compreender, que se a gente vai analisar esse conceito à luz do Código Civil de 1916, lá do início do século passado, um pouquinho mais de 100 anos atrás, fazia todo sentido compreender o direito de família como indisponível, porque, realmente, diversas opções afetivas e patrimoniais de quem vivia em família não eram ofertados aos particulares. Não. Sequer o divórcio, na redação originária, era permitido no começo do século passado, em grande parte. O divórcio entrou em 77 no Brasil. Então, não havia possibilidade de divórcio, de mudança de regime de bens, de mudança de nome, etc. Então, havia uma forte interferência estatal, poucas opções aos particulares. Havia, de certo modo, uma regulação intensa, e todo o direito de família ficava sobre as barras do Estado, seja na limitação prévia para adentrar uma família, tinha que ser só família, entre homem e mulher, pelo casamento civil, para entrar nesse clube pequeno de família, e seja também na ruptura, sempre sobre as vestes estatais, o Poder Judiciário, em regra, que cuidava disso. Muito bem, só que, nesse momento, então, que se consolidou, isso vai ler os clássicos, e desde Pons e Miranda, Lafayette, etc., da virada do século até XIX para o XX, que consolidaram essa noção, não, tendo em vista essa característica diferente do direito de família, que é diferente dos contratos, a gente pode dizer que há uma disponibilidade nos contratos, uma autonomia, mas no direito de família é indisponível. As questões não estão, então, ofertadas para as pessoas. Fazia sentido para o começo do século passado, sim. Isso passou a ser repetido em todos os livros, obras, e a gente sabe que, né, isso, muitas vezes, a gente vai reiterando um discurso sem fazer uma reflexão. Mas a minha proposta de reflexão a todos os senhores é a seguinte: tivemos aqui, inevitavelmente, a Constituição Federal, que tem N mudanças, já foram faladas aqui, mas dois vetores que não podem ser ignorados nessa temática. A percepção de liberdades, como diz aqui o professor Pianovski, como orientador, nessa nova compreensão de liberdades, incluindo uma autonomia privada, que tem uma coloração mais patrimonial, mas também essa autodeterminação, que o Rodrigo citou, que o professor Paulo Lobo vem defendendo isso, muitas questões. Então, a compreensão de liberdade, no momento atual, ela é plural, ela é ampla, ela envolve diversas dimensões da liberdade, inclusive essa autodeterminação essencial. A partir desta compreensão contemporânea das liberdades garantidas pela Constituição, ao lado de outro vetor, que é o conhecido acesso à justiça, que todos os senhores conhecem, que o professor Kazuo Watanabe vem dizendo, não, é preferencialmente dizer acesso à ordem jurídica justa, porque não é só acesso à justiça mais, acesso a toda uma ordem jurídica, que pode ser o Poder Judiciário, pode ser uma arbitragem, pode ser uma mediação, pode ser outros canais que são ofertados no sistema multipórtico que está sendo implantado. A partir disso, a gente tem o Código Civil, completando 20 anos agora, também aniversariante, e ele demonstra claramente o que a gente percebeu aqui muito
parte desse evento. Estamos vivendo uma transição paradigmática. Estamos deixando aquele paradigma que vigorava à luz do Código Civil 16 e das suas heranças, ou seja, o paradigma do século passado, que era fortemente interventivo, restritivo, proibia muita coisa, mas agora estamos implementando, e BDFan é pioneiro nisso, esse paradigma libertário protetivo. Porque é liberdade, sim, mas não aquela liberdade plena de outrora, não. Liberdade que regra, que impera nas opções familiares e procedimentais, sim, mas com proteção quando é necessário. Proteção da mulher, como a Maria da Penha, proteção da criança, proteção do idoso. Mas não é porque eu tenho que ter proteção e elas são necessárias e mantidas que então tudo é proibido, que às vezes se confunde, querendo proteger, eu sufoco a pessoa. Então, esta transição paradigmática nós temos que compreender. O Rodotà, que vou citar aqui, ele cita uma frase interessante para o início, ele diz assim, olha, o direito ao tutelar as relações familiares tem que ser como um mar numa ilha. Estamos aqui numa inspiradora cidade de Búzios. Ele fala assim, o direito pode tocar, pode ter uma relação, mas tem que ser como uma onda. Ele vai lamber a ilha e depois vai sair e deixar que as pessoas façam as opções. Ele não vai inundar, sufocar aquele que ele quer proteger. Então, diz o Rodotà, o direito tem que cercar o perímetro para garantir liberdade da pessoa que faça a sua livre escolha dentro desse perímetro, sem pressões outras. E, a partir disso, então, que a gente pode compreender aqui as propostas que eu trago, então, a partir dessa minha tese, que é uma alteração, de certo modo, porque eu estou colocando em discussão. E é inovador, a primeira vez que eu falo no evento nacional sobre o resultado da minha tese, então, os congressos e o BDFan estão cumprindo essa função aí de trazer temas novos, depois eu quero ouvir os colegas, estou à disposição disso. Eu estou propondo que o direito de família seja visto e percebido como prima facie disponível. Ou seja, não mais como indisponível, que isso fazia sentido há 100 anos atrás. Hoje não faz mais. Diversas palestras aqui demonstraram isso de maneira evidente e cristalina, que nós temos uma ampla disponibilidade de escolhas afetivas, patrimoniais e procedimentais nas questões familiares e sucessórias. Logo, não tem como eu dizer que o direito de família é indisponível se eu tenho uma prática de ampla disponibilidade. Eu apresento, então, a proposta que nós compreendamos o direito de família contemporâneo brasileiro como prima facie disponível. E, quando houver uma restrição, quando houver uma proibição legal, quando houver algum contorno restritivo, expresso, aí sim, eu compreendo que ali eu tenho uma proteção, ali eu tenho uma restrição, ali eu tenho uma indisponibilidade. Mas quando prevista, ou seja, nós temos um céu azul, como esse aqui de Búzios, de disponibilidade. Pode ter uma nuvem ou outra, como aparece aqui, às vezes, quando a gente está na piscina. Mas é uma nuvem pontual e, de vez em quando, ela vai embora também e deixa, de novo, o céu azul. Eu não posso, só porque eu tenho uma nuvem ou outra, achar que tudo é indisponível, como um discurso reiterado vem fazendo. Isso vai abrir, perceber esse céu azul, vai abrir um amplo espaço de negociabilidade, como eu estou falando, certo? E disponibilidade para as questões familiares e sucessórias. Nós vamos harmonizar melhor, muito a nossa prática, com o que o discurso jurídico está a sustentar. Que está meio aí, não está casando a gente dizer que é tudo indisponível e ter essas práticas aqui totalmente revolucionárias, até como a palestra do Rodrigo ontem, os contratos de parentalidade que ele faz aqui, tem que ter uma coerência, então, com essa perspectiva de disponibilidade ou indisponibilidade e muitas das negociações que nós fazemos também. Então, eu sustento que essa disponibilidade tem que ser percebida no direito de família, material, no que nós fazemos aos clientes, no direito civil, vamos dizer assim, mas também no aspecto procedimental, mas também no aspecto processual. E os processualistas estão estudando a mesma coisa. Tem aqui os processualistas também estão estudando disponibilidade processual. Tem uma tese de doutorado também, lá da Federal, do Raminha. Então, é uma nova revisitação, tanto de nós aqui do direito civil, quanto dos processualistas também. E essa compreensão dessa disponibilidade material e processual, ela é muito útil para quem está trabalhando com problemas familiares e sucessórios, que é o caso aqui de todos nós. Então, eu entendo que, a partir desta compreensão do direito de família como prima facie disponível, que eu vou ter, então, esses amplos espaços, nós vamos conquistar o que o Rodotà fala dessa cultura da escolha. Porque, durante muito tempo, a gente defendeu a substituição da cultura do conflito pela da pacificação. Estamos defendendo hoje, é verdade, e é um discurso correto. Mas o conflito faz parte da vida. Aqui a Gisele Groening cita para a gente, faz parte e vai continuar fazendo. Em alguns momentos, o conflito é inevitável. Em outros, as pessoas querem exercer, efetivamente, seu direito de ação, querem litigar. Nós sabemos mais do que ninguém isso. Você pode recomendar o contrário. E, neste momento, penso eu que a gente tem que incentivar a pacificação, sim, mas tem que respeitar também esse conflito quando existente. E aí,
Com esta proposta que eu estou sugerindo, nós vamos realizar o momento da cultura da escolha, que é o que o Rodotá defende em questões afetivas, em questões patrimoniais e procedimentais. Cultura da escolha. Respeitar e incentivar a pacificação, mas também, quando as pessoas quiserem exercer o direito de ação em um conflito, respeitar também e ofertar a melhor forma de tutela, que o CPC e a Constituição nos garantem uma tutela efetiva, tempestiva e adequada. E eu pergunto, será que nós temos isso hoje? Uma partilha litigiosa no estado de vocês leva quanto tempo aí? Com patrimônio de vulto e bons advogados, como vocês são. Quantos anos leva? Com certeza mais de 5, às vezes, alguns estados mais de 10. Quando chega no final, né, quando termina, né, enfim. Então, a partilha litigiosa está levando muitos anos, a partilha litigiosa via estatal, via Poder Judiciário, via juiz togado. Será que isso está entregando uma tutela efetiva, tempestiva e adequada? Será que isso está tutelando quem ela quer proteger? Está entregando o direito que as pessoas estão a buscar? Essa é a minha pergunta. Parece que não. Eu sustento que não. E aqui, mais uma vez, quem que sai prejudicado com essa demora dos processos, com essa partilha infindável, que só tem porta de entrada e não tem porta de saída, muitas vezes uma partilha litigiosa de vulto no Poder Judiciário? Vamos pensar aqui, o nosso patriarcado ele está presente ainda, estamos tentando substituí-lo e arrefecê-lo, mas ele segue muito presente. Em regra, o patrimônio de vulto, um casal heteroafetivo, aí de uma mulher, em regra, ele está em nome de quem o patrimônio? Do homem ou da mulher? Do homem. De regra, quem que é o empresário, que trabalha, que está lá à frente dos negócios, com a caneta do banco e do contador? O homem ou a mulher? O homem. A mulher está cuidando dos filhos. Muitas vezes, ele que trabalha e tal, o homem ainda que tem o protagonismo, tendo visto o nosso patriarcado forte, ainda hoje. E assim, no momento dessa partilha infindável de 10 anos, até que se resolva grandes questões, quem que vai continuar à frente desse patrimônio durante o trâmite desse processo infindável? Quem que vai continuar lá com a conta bancária, o token do banco, mandando na empresa e mandando os bens? O homem ou a mulher? Então, esta partilha e essa compreensão que tudo tem que ficar nas barras do Poder Judiciário, hoje, no meu entender, está prejudicando também a própria mulher. Há uma dificuldade da mulher. Eu proibi outras formas de acertamento, outras formas de composição, outras formas de resolução do conflito, está a prejudicar justamente quem eventualmente se quer proteger. Então, a minha proposta de reflexão é justamente nesta perspectiva aqui e também envolve até mesmo essas outras possibilidades, dessa negociabilidade em família e sucessões. Já estamos vivendo isso, gente. Não é tão revolucionário assim. Esse pulsar do planejamento sucessório. Você abre o TikTok, tem alguém dançando seu planejamento sucessório no teu Instagram, né? Tem isso. Por que é? Um pouco pode ser comercial aí, né? Publicitário das pessoas, mas é um momento de reflexão que antes não se pensava. As sucessões eram totalmente indisponíveis, intocáveis 100 anos atrás. Ninguém nem fazia testamento. Hoje em dia, está todo mundo pensando nisso. Efetivamente, há aqui principalmente depois da pandemia, tem N fatores, mas há uma preocupação cada vez mais presente em se fazer escolhas, até mesmo sucessórias, escolhas negociais. O Delgado e o Rolf defendem até mesmo a possibilidade da renúncia, abdicação recíproca da participação sucessória dos cônjuges ou companheiros. Uma coisa totalmente inovadora e inusitada. Está totalmente conectado com isso. O pacto antinupcial e as cláusulas que o Rodrigo já falou, e várias palestras falaram aqui, é essa perspectiva das pessoas efetivamente estarem interessadas em exercer as suas escolhas, e não só adotar as escolhas do Estado, as escolhas que tem presente. Isso vale para regime de bens e vale também para opções de acertamento de conflito. Por que eu tenho que ficar no Poder Judiciário para equacionar isso? Então, penso eu que é um momento de liberdades para acordos das pessoas, em questões patrimoniais ou outras. Muitos acordos que eu faço no escritório, depois de meses lutando, o juiz, não vou homologar. Um acordo, 2 advogados, as partes, não, isso aqui não vou homologar, não estou de acordo. Demanda retificar. Você retifica 1, 2, 3 vezes, e o juiz, a última vez cheguei e falei, bom, excelência, então se a senhora não vai homologar, nós estamos aqui, já retificamos 2 vezes, isso nós vamos alterar, porque é um ponto central do acordo. Eu falei, então a senhora toca o processo, então a senhora resolve aí, torna litigioso, marca a audiência e vamos embora. Ela falou, então tá bom, então eu homologo. Então, quer dizer, cadê a indisponibilidade ali que estava presente? Daí depois ela... Então, esta compreensão tem que dar mais liberdade para os acordos, para os advogados, para as partes. Efetivamente, isso vai respeitar as escolhas. E o Poder Judiciário e o Ministério Público têm que ter essa compreensão. A intervenção deles é pontual para tutelar vulnerabilidades. E eles não são um fiscal de tudo e impor o seu valor moral para uma partilha desigual, às vezes. Se as partes são esclarecidas, efetivamente, não há por que ter esse óbito. Então,
aqui já passando para a parte final da minha fala, penso eu que esse momento aqui vai ser muito rico para que a gente possa ter um espaço maior de compreensão, de negociação mesmo, e não ficar lá com aquele paternalismo estatal excessivo. Tudo é o juiz que decide, tudo é o Poder Judiciário. As partes, efetivamente, podem ter, e os advogados, vocês aqui podem ter uma participação mais efetiva nisso. E aqui, nós podemos ter, efetivamente... Obrigado, eu já vi. Você falou 25 minutos. A gente pode pensar, e a minha proposta aqui então, eu quero ir direitos iguais. A minha proposta deságua na arbitragem familiar e sucessória, que é um dos temas do momento, que, efetivamente, está a pulsar, muitas pessoas estão discutindo isso, e não há nenhum óbvio, se a gente for pensar a fundo, que impeça uma arbitragem familiar e sucessória em algumas questões. A arbitragem exige direitos patrimoniais disponíveis. E nós temos direitos patrimoniais nas questões familiares, inequivocamente, e a minha proposta está a demonstrar que há, sim, direitos disponíveis, mesmo em conflitos familiares e sucessórios. Logo, quando tiver essa patrimonialidade ao lado dessa disponibilidade, eu posso remeter à arbitragem. Por exemplo, partilha de bens, por que não? Questão patrimonial disponível, se eu posso ter partilha desigual, se eu posso efetivamente compor, por que eu não posso remeter para um árbitro equacionar uma partilha ou avaliar um bem? Não vejo óbice. Até mesmo alimento entre ex-cônjuges e companheiros. O STJ falou que é possível até renunciar. Se eu posso renunciar, por que não posso submeter para um árbitro para julgar? Olha como os alimentos são totalmente interessantes. Os alimentos, eles são indisponíveis, sim, mas eu posso renunciar. O STJ está, de certo modo, aplicando o que eu venho a sustentar na minha tese. Essa indisponibilidade de tudo tem que ser dividida em duas coisas. Uma coisa é intangibilidade, direito subjetivo. Ninguém pode ficar sem aquele direito, como o direito a alimentos. Ninguém pode negociar seu direito a alimentos, penhorar no banco. Não. Isso é intangibilidade, direito subjetivo. Mas não é indisponibilidade completa, que eu não posso negociar o valor ou renunciar ao exercício dele. Alimento entre ex-cônjuges e companheiros é isso. Todo mundo tem esse direito, mas no exercício eu posso até renunciar. Seria claramente arbitrável. Avaliação de empresa. Às vezes tem uma hold, tem uma empresa grande, um grande empresário, tem hold, patrimônio no exterior, enfim, tem offshore, tudo. Por que deixar isso com o Poder Judiciário? Necessariamente. Você vai falar com o juiz de família hoje, você vai insistir nisso, daí tem fraude no exterior, hold, patrimônio grande, bens. O próprio juiz fala assim, mas Calderon, isso aqui é muito complicado, eu cuido de criança, mulher, aqui e tal, isso aqui eu entendo, uma questão patrimonial das ilhas, né? Queima e do Uruguai, é muito complexo. Resolve isso em outro lugar, não dá? Eu falo assim, eu até gostaria, mas eu estou impedido, se eu não posso remeter para arbitragem, é só o senhor no mundo que pode resolver, porque foi sorteado. Então, essa perspectiva aqui vai abrir essa possibilidade para que a gente faça essas questões, resolva com um árbitro, alguém especialista, história da advocacia. Como o Poder Judiciário vai avaliar, tanto melhor se escolhesse um profissional aqui que pudesse avaliar. Pressão de contas, indenização pelo uso exclusivo de bem comum, enfim. Sucessões também. O professor Rodrigo Mazei escreveu um artigo no Migalhas, semana retrasada, sobre arbitragem sucessória. O professor Mário Delgado também tem um artigo sobre arbitragem familiar, recomendo, se derem um Google, vão encontrar. E mais, aqui, o professor Francisco Carralho anunciou em São Paulo, semana passada, que está fazendo uma das primeiras arbitragens sucessórias no Brasil, na conceituada CCBB, Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá. O professor Francisco Carralho está participando desse painel arbitral. Ou seja, está acontecendo. Nós temos diversas mudanças acontecendo aqui. Hoje em dia tem muita gente já defendendo e cabe pensar por que não podemos fazer arbitragem familiar sucessória. Recomendo pensar nisso, não é para todo caso. Arbitragens são situações especiais, sim, tem seu custo, com certeza, mas em alguns processos de vulto ela pode ser muito interessante. E você pode utilizar a arbitragem até mesmo junto com outro meio. Você tem uma ação judicial rolando, um inventário rolando, mas tem uma empresa para avaliar que está muito complexo. Remete só a avaliação da empresa para arbitragem e volta depois para terminar o inventário com o próprio juiz. Para encerrar de verdade, pessoal, a gente pode ter uma compreensão melhor do advogado do futuro, que é o quê? Que não vai trabalhar só com ação judicial, peticionar, entrar com uma ação, cumprir os prazos no Projude e esperar a adesão final do juiz daqui a 5 anos. Não. O advogado do futuro ele tem que saber trabalhar com várias opções. Ele tem que saber trabalhar com uma negociação elaborada, refinada, estudada, transação, que ele vai fazer esses acordos dentro dos espaços que são disponíveis e permitidos, vai trabalhar com ação judicial quando for necessária e vai remeter um tema ou outro para arbitragem quando tiver uma questão que indique nesse sentido e as partes estiverem de acordo. O advogado futuro vai trabalhar com todos esses canais
multiportas, muitas vezes no mesmo caso concreto. Ou seja, ele negocia a questão da convivência do filho no final de semana, ele remete para uma liminar, muitas vezes, uma questão de bloqueio de bens de empresa, e ele indica para mediação a questão dos alimentos, e ele combina uma arbitragem para avaliar uma empresa, por exemplo, em um acervo patrimonial. No mesmo caso concreto, podemos utilizar 4 canais de solução do conflito. Penso eu que o advogado futuro vai trabalhar mais dessa forma. E eu acredito que já estamos vendo algumas questões disso. Muitos grandes escritórios já fazem isso, já trabalham com vários canais num mesmo caso. Certo? E escritórios médios também já estão pensando nessas questões. Eu acho que assim a gente chega num verdadeiro e efetivo sistema multiportas, que não é mais aquela encruzilhada, ou a via litigiosa, o advogado litigioso de um lado, e o advogado colaborativo, consensual do outro. E daí seria uma antítese, uma encruzilhada que nós tínhamos que escolher. Não. Agora nós temos vasos comunicantes. O mesmo advogado pode litigar e pode ter uma conduta, sim, colaborativa. Quando for o caso, pode tentar uma negociação, uma transação e, eventualmente, uma arbitragem. Então, senhores, aqui eu deixo um recado de mudança para que, efetivamente, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É necessário a gente pensar e alcançar essas mudanças que a gente está pretendendo. Se não está bom para ninguém a partilha demorar tanto tempo, tem até uma piada que diz que ninguém esquece, né? O título de campeão do time de futebol, a primeira namorada e um divórcio com partilha litigiosa. Ninguém esquece, porque demora tanto tempo que marca a vida da pessoa. Não pode repetir isso. Então, se a gente quer algo diferente, quer mudar isso, temos que fazer algo diferente. Você não pode fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, sugiro que vocês reflitam e conversemos sobre isso. E, nesse espírito de mudança, eu vou ler rapidamente só um trecho de um poema bem interessante. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Veja o mundo de outras perspectivas. Abre e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Seja criativo. E aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque de novo. Mude de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindos ao futuro. Sem combinar com a Patrícia, eu acho que também esse é o recado da nossa mesa. Boa noite.